Fala pessoal, tudo bem? Mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o Fiagra da Capitânia, o CPTR-11, e esse relatório tá muito bom. Tirando alguns pontos que a gente vai negociar não, que eu vou explicar para vocês, ele tá muito bom, mas muito bom mesmo, porque ele tá muito didático, e eu acho que talvez esse vídeo fique até um pouquinho longo, porque a gente vai passar por alguns pontos importantes, mas assim, cada vez mais eu percebo como eu tento, pessoal, eu confesso para vocês que eu tento evitar ler fórum, tento evitar ler outros lugares, assistir outros vídeos, até para não contaminar as minhas análises, mas tem hora que eu preciso buscar algumas explicações e eu vou atrás das informações. E eu acabo caindo em fórum. Mas, pessoal, você percebe que as pessoas não entendem o que elas estão falando. Mas vamos lá, vamos com calma para a gente poder explicar direitinho o que está acontecendo. Vocês viram na thumb que foi um Iver atrás do outro, né? O Iver é o perdão de quebra de covenants, ou seja, de quebra de acordos éticos, acordos morais, digamos, né? Por exemplo, quebra de covenants financeiro, né? O devedor ele não pode passar de tantas vezes a dívida sobre EBITDA, ele vai lá, passa, e aí tem uma quebra desse covenant, e aí a gente vai explicar isso mais pra frente, só para resumir. Aí o credor vai lá e decide se vai perdoar isso ou não, que é o Iver. Bom, então pessoal, vamos lá falar sobre o relatório agora de fevereiro, e tem bastante coisa pra gente falar aqui. Bom, cota de mercado e valor patrimonial, isso aconteceu tá acontecendo com todos os fiagros, tá, pessoal? Que é as quedas de os deságios, né? Então isso acontece muito relacionado com as notícias, muito relacionado com de fato o que já se sabe de quebra, o que pode ter de quebra, porque de fato toda a soja já foi plantada, já está sendo colhida, inclusive. Então mas eu acho que é muito mais que caindo no boato do que no fato, tá? Mas assim, obviamente, alguns pontos têm que ser sempre levados em consideração e o mercado precifica esse risco. Então, o valor de mercado 8,66, cota patrimonial 9,79, é um fiagro pequeno ainda se a gente for comparar, de 450 milhões, o último rendimento 10. Não sei o que está acontecendo, porque eu coloco aqui e ele está saindo da minha setinha, era para manter a setinha, não sei porque que ele não está mantendo. Bom, então de 10 centavos o pagamento dele e ele vem mantendo nos últimos dois meses. Bom, então aqui é o resumo dele, ainda continua pagando um dividendo anualizado muito alto, né, de 16,3%, número de cotistas 32 mil, número de ativos 47, não teve mudança do mês passado para esse. Uma carteira, a parte de CDI, até que bem agressiva, se você for comparar com outros pares, né, que a gente vem trazendo aqui para vocês, que está na média de CDI mais 3, CDI mais 3,5, e ele com 4,8, embora ele tenha uma parcela até que significativa de IPCA 8,7, o que faz com que esses últimos reajustes do IPCA, aumento do IPCA, favoreça o resultado do fundo. A parte de CDI, pelo contrário, com a queda da Selic, ela caia, né? Aqui eles colocam 100% auditados, pessoal, mas isso daqui, grande parte dos fiagros, eles colocam que os 100% são auditados, mas a gente precisa saber auditado por quem, né? O único que, de fato, eu falo que é auditado por uma empresa de fora é o SNAG 11, pelo que eles contrataram a Serasa para poder fazer. Bom, então, em fevereiro o fundo ele teve um resultado de 9 centavos, pagou 10 e eles decidiram pagar, usando um pouco de reserva. Eles colocam aqui que os motivos do baixo resultado foi a abertura da curva de IPCA, queda na cota do BBGO, que é um outro fiagro que eles têm em carteira, que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, que ele tem um ponto que a gente precisa falar. E o CDI por causa da questão dos menos dias úteis em fevereiro. E por outro lado também o que a gente vem falando do fechamento do spread de crédito, que a gente vem falando nesse mês todo basicamente, primeiro por causa da curva de juros de janeiro e por causa da resolução do Conselho Monetário Nacional, que fez com que houvesse busca por o mercado secundário, né, deu uma aquecida, exatamente porque muitos ativos não vão ser mais lançados esse ano por causa da questão das garantias, né, a CMN 5118 e 5119.
Na parte de movimentação, o fundo ele fez vendas de 4,7, compras de 3,8, né? De 3,8. Eu não sei por que eu não estou conseguindo manter a setinha. Olha lá, ele sumiu. De 3,6, então finalizou com 47 ativos, sendo 73% indexado ao CDI e 24% IPCA, a gente já viu ali, ele tem um pouco de caixa, né, ainda 1%, e eles colocam aqui que as movimentações, que foi a posição da Ultra Tise, um aumento na posição de CRI, na verdade, né, que corresponde agora 3,6% do PL, e alienação venda de cotas da Coplana. Então as cotas foram vendidas com ganho de capital, tá? Bom, então aqui a parte de eles continuam acompanhando a queda das cotas. Como eu falei para vocês, né, tá uma queda meio generalizada, isso para todos os fiagros. A carteira do CPTR é 100% de operações corporativas. O fundo continua com uma carteira 100% adimplente, vamos ver até quando, depois a gente vai falar sobre isso. O valor, aí eles falam da questão do deságio, né? E aqui eles citam, pessoal, aquela matéria que a gente falou foi mês passado, inclusive, até demoraram para falar sobre isso, daquele monte de pedido, né? Aquele monte de pedido de recuperação judicial, que eu até coloquei a reportagem na capa, que foi do Globo, né? Do Globo Rural, que aumentou em 300% a procura, a busca por recuperação judicial, que se a gente for, aumentou de 80 para 127, se eu não me engano. Só que no universo de 5 milhões. Não dá nem 0,003%. E aqui, pessoal, eles falam até que tem um ponto que grande parte desses pedidos foi pelo de crédito relacionado ao CPR, a célula de produtor rural, pessoa física. Então eles até colocam que pela lei, CPR não deve fazer parte dos pedidos de recuperação judicial. Então ainda está em decisão isso, até porque foi uma lei nova essa, de 14.112 de 2020, que eles falam, o instrumento de pedido de recuperação judicial por produtor rural, pessoa física, é novo. Então eles entendem que não pode fazer isso, então a gente vai acompanhar. E isso eu até vejo, tem muito a ver com o Snag mesmo. O Snag tem muito CPR na carteira. Então eles colocam, não há crise generalizada, estão aparecendo problemas pontuais. Eu também concordo com isso. E todas as gestoras continuam falando isso. Eu vou fazer o vídeo do Cadol, se eu não me engano, não, do Copa 11, que é o fundo o fiagro da Kinea com o CDI mais 7, que é aquele bem alto. Eles continuam normal, sem problemas também. Então a gente está vendo que foi muito mais barulho do que de fato o que está acontecendo. Obviamente não vai ser que nem o ano passado, mas a gente tem que continuar acompanhando. Então eles colocam aqui que os casos que temos, obviamente que a questão é a mais próxima de problema é com grãos, né, soja e milho. Eles colocam que os casos que temos de exposição a grãos estão tratando de forma inadequada. Os nossos investimentos que enviaram pedidos de waiver, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, foram todos por quebra de covenant financeiro. E todos os casos os credores aprovaram a não decretação de vencimento antecipado, ou seja, a recompra compulsória que aconteceu aí. Eu preciso até eu vi hoje isso lá no grupo dos alunos aqui dos alunos não, dos membros do canal, que aliás, se você quiser fazer parte desse grupo, tem um link aqui para você se inscrever, não a inscrição no canal, ser membro do canal e receber inclusive os relatórios de recomendação. Então não teve vencimento antecipado, então na verdade o que teve são melhoria das condicionantes. A gente vai falar um pouco sobre eles aqui. Então pessoal, olha só. Primeiro, aqui o CRA da Solúbio. Fizemos uma reunião mensal com a empresa em 29 de fevereiro. As receitas estão vindo próximas ao orçamento e estão seguindo o plano de vendas do ativo não core. A empresa continua adimplente e agora em março fará pagamento programado da amortização do CRA. O pedido de waiver foi condicionado ao pagamento de waiver fee, limitação do CAPEX, reuniões mensais com os credores e aumento do volume de cessão fiduciária em garantia para 150%. E aí, o que é esse waiver fee? Pessoal, o waiver, a gente já sabe, né, que é a perdão da dívida, porém, eles falam de pagamento de waiver fee, ou seja, eles cobram do devedor uma taxa por aceitar, né, por aceitar o waiver. Então, existe uma taxa para isso. Então eles colocaram como condicionante para aceitar o waiver que pagasse uma taxa por isso.
Limitação do CAPEX, ou seja, o que é limitação do CAPEX? É limitação de investimento, reuniões mensais com credores e, como a gente falou aqui, aumento do volume da cessão fiduciária para 150%. A AgroGalaxy, que para mim, eu acho que é o mais problemático de todos, porque ele tem, inclusive, como eu falei para vocês, além de ele ter diretamente exposição à AgroGalaxy, aquele Fiagro, o BBGO, se eu não me engano, que a gente vai falar, também tem AgroGalaxy na carteira. Embora seja a parte do fundo imobiliário do Fiagro pouco, mas ele tem também. Então aqui, pessoal, a empresa pediu o IVER preventivo de quebra de covenant financeiro de alavancagem financeira. Veja, tanto o IVER aqui que eu acho esse tipo de perdão, embora o credor se beneficie bastante. Então eles colocam aqui, pela regra do CRA, a empresa deveria manter anualmente esse indicador financeiro abaixo de 3 vezes. Só que isso não aconteceu. E aqui, pessoal, é um ponto importante. Como a gente está falando de agro, esses covenants são um pouco fora da realidade. Não que esse de 3 vezes seja fora da realidade, mas a gente está falando de um mercado muito suscetível que muda muito de um ano para o outro. Então, acaba que isso não deixa de ser algo comum. Tá? O que me assustou um pouco é a quantidade de quebra de covenant e o IVER feito. Mas vocês vão ver que todos os IVER foram aceitos com condicionantes. E aqui um ponto que é importante, acho que esse é o mais emblemático aqui, que olha, eles falam, entre o final de fevereiro, eles falaram sobre a assembleia, né, onde os credores concederam o IVER para a AgroGalaxy, só que pediram as contrapartidas. Transformação da condição de credores com garantia quirografária para garantia flutuante, eu já vou explicar isso para vocês. Na verdade, eu vou explicar isso para vocês agora. Eu até montei essa aqui para vocês, só para explicar, pessoal, que quando a gente fala de garantia, nós temos 3 tipos, na verdade 2 tipos. A real é aquela que advém de máquinas, imóveis e outros bens do negócio, impedindo a negociação desses, ou seja, é a alienação fiduciária, é quando a garantia é dada como forma de bem. O bem, aí a gente calcula o LTV, né, para saber o quanto que esse bem vale em função da dívida que o devedor tem, mas ela está fixada em bens, ou seja, por isso que ela é chamada uma garantia real. Garantia flutuante também se relaciona aos bens da companhia, mas a empresa ainda poderá negociá-los, ou seja, ela não trava aqui nem trava aqui. E porque quando a gente fala de uma garantia real e fica uma alienação fiduciária, por exemplo, você dá o imóvel como garantia alienação fiduciária, o registro vai para a matrícula do imóvel. Então você não pode vender esse imóvel enquanto você não der baixa. No caso da garantia flutuante, você pode negociar, só que o credor terá preferência nos pagamentos em caso de falência da empresa. Então, ele, por mais que o devedor possa vender os ativos que estão como garantia, mas a preferência por receber, em caso de falência, é do credor. Já na quirografária, não tem garantia. Então, se ocorrer a falência, o investidor pode requerer o seu crédito, ou seja, o credor pode requerer, mas ele vai concorrer com todos os outros, ele não tem preferência. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Houve uma mudança da garantia de quirografária para garantia flutuante, ou seja, melhorou a situação da garantia, porque antes não tinha garantia nenhuma, agora passa a ser flutuante, ou seja, começa a ter bens, embora o devedor possa vender esses bens, mas ele tem preferência no recebimento em caso de falência. Então, reuniões mensais de acompanhamento, limitação do CAPEX em 50 milhões e pagamento do IVER FII, aqueles se estipularam o valor da taxa por aceitar o IVER de 0,50% sobre o saldo devedor. Pessoal, isso aqui é importante quando a gente fala de limitação do CAPEX, é o seguinte, CAPEX é o dinheiro que a empresa usa para investir e melhorar. Isso é bom, obviamente que a empresa vai investir, isso é muito bom, mas quando a empresa está passando por uma situação dessa, que ela precisa reduzir os valores não os covenants, mas ela precisa melhorar os índices financeiros, ela tem que limitar o quanto que ela vai gastar com o investimento, por isso que eles limitaram o CAPEX para 50 milhões. A Futura, empresa pediu IVER preventivo para quebra de covenant financeiro no ano de 23. Os credores aprovaram o IVER e pediram as seguintes contrapartidas. Pagamento do IVER FII de 0,25% do saldo devedor, adição de garantia de cessão fiduciária de 110% do saldo devedor, amortização extraordinária do papel em 85 milhões e envio dos balancetes até os 90 dias de fechamento.
E a Frigol, o último aqui, que eles colocaram que aqui temos um caso de que foi concedido também o waiver pelos credores, mudando temporariamente os limites de indicadores financeiros. A empresa poderia apresentar os indicadores financeiros um pouco mais esticados até o final do primeiro trimestre de 24. E aqui eles falam que a empresa voltou e está enquadrada nos indicadores estipulados inicialmente. O que a gente tira de lição disso daqui tudo? Primeiro, não temos problemas com inadimplência, isso é um fato. O fato de uma empresa quebrar o covenant, obviamente não é uma situação boa, porque quando você vai emprestar o dinheiro para alguém, você empresta uma taxa em função da garantia que aquela empresa, aquele devedor vai te pagar, em função das análises que você faz. E essas análises mudaram, só que o seu empréstimo já foi feito. Então essa quebra de covenant, ela significa isso, é um alerta que tem que ser aberto. E a gente vê aqui que está muito bem acompanhado, por mais que a gente saiba que aumenta-se o risco, e ao meu ver esse risco aumentado não justifica o investimento nesse Fiagro agora. Esse é um ponto importante também. Obviamente eu não estou recomendando aqui, eu estou dando a minha opinião. Mas assim, não é nada daquilo de problema que se a gente for ler fórum, vender, é fundo do poço. Calma, pessoal, tenham muita calma, saibam interpretar, saibam buscar as informações. Então a gente está vendo aqui que os pontos positivos dessas negociações dos waivers foram os aumentos de garantias. Então aumentou-se a garantia antes concedida. Obviamente, se você tiver uma quebra, a garantia não vai servir de muita coisa. Mas assim, force, e a gente consegue ver que eles, praticamente todos, eu tiro a AgroGalaxy aqui para mim, que acho que no caso do CPTR é o que mais me incomoda, o fato de, inclusive, ele ter o investimento indireto pelo outro fundo imobiliário. E aqui, pessoal, olha só que bacana, eles fizeram uma explicação do porquê, até para justificar o covenant, a quebra de covenant, o porquê que isso acontece. Gostei muito disso, é bem didático. Eles falam um exemplo aqui de uma revenda, que é o maior tipo de exposição do CPTR, que é a revenda. Vamos lá, eles finalizaram essa Viver Bem, é um exemplo, tá, que eles colocam aqui, finalizou com os seguintes números. Quantidade vendida 1.000, valor unitário por venda 100 mil, receita total 100 mil. Os custos deram 80 mil, despesas com funcionários 7.500, então o EBITDA, que é o lucro operacional, 12.500. Tiveram resultado financeiro, que é soma de juros e aplicação, de menos 6 mil, então o lucro é de 6.500, se a gente for fazer as contas aqui, dá uma margem de 6,5% sobre a receita, o que tá tranquilo, e ele tá com uma alavancagem de 2 vezes. Só que a questão é a seguinte, eles colocam aqui, ó, que no final do ano de 22, essa revenda, ela comprou mais 20% pro estoque, só que o custo baixou de R$80, e no começo do ano de 23, o valor da saca, produto vendido, caiu 30%, então mostrando qual é o efeito dessa queda no preço da saca em relação aos números da empresa. Então olha só, ela teve um aumento das vendas. Eles deixaram isso bem claro para mostrar que mesmo você tendo um aumento de venda, você pode ter uma quebra de covenant, como vocês vão poder ver. Vamos supor que o covenant dessa empresa fosse 3 vezes a alavancagem. Esse daqui, né? A dívida líquida sobre... Oh, caramba, minha seta. A dívida líquida sobre o EBITDA, esse aqui fosse o covenant de 3 vezes. Vamos supor que fosse isso. Então, olha só, eles venderam 30% a mais, como eles falaram aqui, ó, eles colocaram que o produto vendido pelos clientes à revenda, esse aqui é o custo, né? Os fornecedores, insumos... Não, eles colocaram, ó, a venda foi 30% em relação ao anterior, então eles aumentaram 30%. Só que o preço de venda caiu de 100 para 70, então caiu para 100 para 70 reais. Então se vocês observarem aqui, a receita caiu de 100 mil para 91 mil, mesmo eles tendo aumentado a quantidade de venda. O custo unitário saiu 60 e 80, porque eles compraram 20% a R$80 e tinham 80% no valor anterior. Então, o custo vendido foi de 70, não, o primeiro é o PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Custo dos produtos vendidos, 79.040. Aí as despesas, né, igual ao ano anterior, eles mantiveram. O EBITDA foi de 4.460, bem menor do que os 12.500 do ano passado, exatamente por causa da queda da receita em função do preço. E aí, o resultado financeiro continuando 6 mil, eles tiveram um prejuízo nesse ano. Se a dívida líquida é de 25 mil, olha só para quanto foi a alavancagem.
E olha só, percebam pessoal, a gente está falando aqui de uma alavancagem de 5,6 vezes, mesmo tendo aumentado a quantidade de venda. Mas olha o que uma mudança no preço da saca do soja faz com os índices da empresa. E aí eles colocam aqui para mostrar e justificar o porquê que pode haver uma quebra de covenant financeiro. E não necessariamente porque a empresa vem passando por maus bocados, até porque, nesse caso, ela vendeu mais. Só que o preço da saca da soja caiu, fazendo com que a alavancagem aumentasse devido ao resultado que a empresa teve. Então, olha só, eles colocam aqui, os números servem para demonstrar que a oscilação de preço foi um fator que contribuiu negativamente o resultado para as revendas. Então, eles colocam aqui que o objetivo, eles falam, para que o dinheiro do financiamento seja utilizado no decurso das atividades da empresa sem que ele cometa excessos e mantenha responsabilidade financeira. Por isso que é o covenant financeiro, essa é a explicação que eles colocaram aqui de covenant, né, que é a maneira que a empresa tem de se manter funcionando, mantendo atividade sem ela se comprometer muito. Então, eles colocam aqui que os investimentos que as empresas fazem são bem-vindos, que é o CAPEX, né, que a gente falou lá em cima. Porém, uma boa parte deles demandam um alto volume financeiro, possuem riscos de serem concluídos no prazo e aumento de receita e melhora da margem que ocorre apenas no período de médio e longo prazo. Por isso que eles limitam, naquele que a gente viu lá em cima, o gasto com CAPEX. Um covenant comum de ser encontrado nas operações de mercado de capitais é o índice de alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, olha só, quando a empresa deixa de respeitar algum covenant, os investidores têm o direito de decretar o vencimento antecipado da dívida, que é a recompra compulsória. Então, eles ou solicitar contrapartidas da empresa, que é o que normalmente o jeito mais fácil de fazer, menos doloroso para o devedor é as contrapartidas. Então, eles colocam que na análise do pedido do IVER, ou perdão, os credores analisam a conjuntura dos fatores que levaram a companhia a não respeitar os limites estabelecidos. Então, eles colocam que o mais comum é que seja dado um IVER para a empresa, deixando a aceleração do vencimento para casos extremos, ou seja, para quando tem a recompra compulsória. Então, o que isso mostra, pessoal? Que esse monte de waiver que foi dado aqui, não foi o waiver, porque eu sou bonzinho, porque eles avaliam e que notam que é um ponto, é uma situação pontual. A preço da saca, pessoal, a gente está com preço de saca de soja, preço do milho, muito abaixo da média histórica. Então, isso faz com que, mesmo que você tenha um aumento de produção de soja, um aumento de venda, os seus índices podem não ser respeitados exatamente por causa da questão da alavancagem em relação ao EBITDA que você teve. Porque o custo ele aumenta, a receita diminui e por causa de uma oscilação do preço da saca. Então tome muito cuidado, por isso que eu achei esse relatório fantástico, porque eles explicam muito detalhadamente isso. Eu achei muito bom. Aqui, pessoal, voltando aqui para a parte da carteira, eles compraram média de CDI mais 5,2 e IPCA mais 9, venderam CDI mais 4,3 e IPCA mais 7, ou seja, aumentaram a taxa de carrego da carteira. Aqui a parte de de resultado, né, de dividendo, 10 centavos, né, mantiveram próximo do que eles pagaram no mês passado. Tabela de sensibilidade, ele está, se eu não me engano, 8,69, 8,59, então ele está trazendo um deságio, né, de praticamente 12% e um spread considerando, né, o CDI 8,59, praticamente 3% de spread, muito bom o retorno, embora, ao meu ver, pelo risco que ele está apresentando, não justifica, tá? E não é à toa que o mercado está precificando isso também. Resultado por cota 0,9, pagaram os 10 centavos, né, os 10,105, né, usaram reserva, mas ainda tem 2 centavos de reserva. Então aqui mostrando a parte de quanto que foi a receita e quanto que eles tiveram de resultado. A parte aqui não mudou praticamente nada, né? Aqui que eu mostrei para vocês, eles explicam a questão de revenda porque é a maior porcentagem da exposição do CPTR. Aqui os ativos, aqui o Frigol que eu falei para vocês é pequeno, 2,2%, então ele teve uma queda e isso acabou reduzindo inclusive o resultado do fundo. Porém, e o outro, acho que na verdade o grande ponto que eu vejo do BBGO é a questão dele ter também AgroGalaxy dentro dele, então acaba que o CPTR está exposto de duas maneiras diferentes, embora seja uma parte pequena do patrimônio, tá? Aqui, pessoal, e vejam, o relatório esse vídeo fica um pouco grande porque é muita informação nesse relatório.
Então eles colocam aqui a parte de comentários, né? Pessoal, não vou passar muito porque a gente já viu bastante sobre isso. Então, um ponto novo aqui que eu não vi relatório nenhum falando sobre Bitcoin, que aumentou em 44%. Aqui a parte dos spreads que caíram, né, para 0,2, a compressão de spread que a gente falou bastante nos outros vídeos. E eles fazem várias perguntinhas, né, que é o que falta para o país vencer esse vento de proa? Tesouro americano pagando mais que 4%? Sim. Âncora cambial? Sim. Real partida depreciado? Sim. Juros de partida 2 dígitos? Sim. O price to earnings do Ibovespa abaixo de 10? Sim, que é o preço-lucro da Ibovespa. Política fiscal expansionista? Sim. Governo desenvolvimentista? Sim. Crescimento do emprego? Sim. Superávit primário? Opa, não. É engraçado esse. Você vai lendo, você dá a entonação pro que eles estão querendo dizer aqui. Eles falam, contar com que o crescimento gere a própria arrecadação e a conta fiscal feche lá na frente, talvez seja exagerar na capacidade brasileira de pegar no tranco. Pessoal, aqui é a curva de Laffer, que eles quiseram dizer aqui a curva de Laffer. Você aumentar a arrecadação, você não vai gerar, você aumentar imposto, você não gera maior arrecadação. Isso já é comprovado pela própria curva de Laffer. Tá? Então eles falam aqui da soja, né? Que, pessoal, a gente já viu bastante isso, que ela continua em queda, ó, desvalorização de 7,7 no mês, o milho de 7,3, proteína também, então, proteína bovina. Então a gente está num momento complicado, pessoal, mas assim, na meu ver, é um momento temporário, não é um momento temporário que eu digo é desse ano. Tá? Então provavelmente esse ano vai ser um ano um pouco mais difícil, mas nada comparado com o que pintaram no final do ano passado, tá bom? Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho grande, porque é muita informação, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês no próximo.